Eu sou o Newton, estou hoje aqui com o Flávio e a gente fala diretamente do Terminal Vitória Regia em Sorocaba para mostrar para vocês como é o funcionamento de um BRT, esse tipo de modal que revoluciona a mobilidade urbana nas cidades onde ele é implantado. Não é isso mesmo, Flávio? Exatamente, Newton. E nada como nós vemos na prática como que esse tipo de modal pode beneficiar uma cidade. Maravilha, então vamos lá? Vamos lá. Flávio, dá para perceber que as diferenças entre um terminal rodoviário de ônibus convencional e um terminal de BRT já começa aqui no momento do embarque, né? É isso mesmo, Newton. Num terminal de BRT ou numa estação de BRT, a cobrança ela ocorre de maneira antecipada, para que nós tenhamos uma melhor velocidade do fluxo dos passageiros e também, por consequência, uma melhor velocidade dos veículos pelo corredor. E esses equipamentos aqui se assemelham muito com aqueles equipamentos que a gente vê em metrô, em terminais de metrô, de trem, né? Você está correto. Esse equipamento é o Slim High Flow. O Slim High Flow é uma catraca que suporta um alto fluxo de passageiros. Cada equipamento desse suporta por dia aproximadamente 5.000 acessos. É o equipamento recomendável para uma aplicação de BRT. 5.000 pessoas passando em cada equipamento. Exato. Flávio, a gente está aqui há menos de 3 minutos e o ônibus já chegou? É isso mesmo, Nilson. A ideia é que o BRT seja semelhante ao metrô, onde você tem uma velocidade grande de fluxo de passageiros. Flávio, você estava me explicando que os ônibus que circulam no BRT, eles possuem algumas adaptações, né? É isso mesmo, Nilton. Em cada ônibus que opera no BRT, nós instalamos um dispositivo eletrônico que nós chamamos de emissor de radiofrequência ou transmissor de radiofrequência. Esse dispositivo ele é conectado eletronicamente no veículo e ele atua de maneira paralela ao sistema de acionamento de abertura e fechamento de portas, fazendo que sempre que o motorista envia um comando, as portas abram ou fecham no veículo. Flávio, finalmente a gente chegou aqui em uma das estações e essa daqui é a porta automática Voldor, né? Explica pra gente um pouquinho como é que ela funciona. Claro, primeiro eu preciso falar para você sobre a questão de segurança. A porta automática, você deve ter observado que ela só vai se abrir quando o veículo estiver bem posicionado e parado. Isso o motorista vai identificar através do semáforo. Nesse momento ele faz o acionamento das portas, enviando um sinal de radiofrequência para a estação. Na estação, em cada parada, há um receptor de radiofrequência. É esse dispositivo que recebe o comando e que possibilita que as portas se abram. Entendi. E se acontecer, por exemplo, não tem o risco da porta fechar sobre a mão do usuário, por exemplo? Não, Newton. Por quê? As folhas móveis da porta, elas correm pelo lado externo da estação. E o espaço que existe entre as folhas móveis e as folhas fixas é muito pequeno. Tá. E se ela fechar no momento que o usuário estiver passando? Não há problema. A porta tem um sistema inteligente de proteção, que nós chamamos de um sistema de anti-esmagamento. Se existir algum obstáculo no vão de passagem, ele vai pressionar e vai retornar, pressionar e retornar até que esse obstáculo não esteja mais no vão de passagem. Tá legal. Ô Flávio, corre o risco de algum usuário tentar abrir a porta pelo lado de fora da estação? Isso pode ocorrer, Newton, mas ele não vai conseguir, porque o motor da porta ele tem um sistema de força reversa, que impede que o usuário faça essa abertura de maneira indevida. Flávio, aqui na parte de baixo da porta, você estava me explicando que essa daqui é uma guia, né? Exato. Essas aqui são as guias embutidas no piso da estação. A razão delas é evitar o descarrilamento da porta. Ela é produzida em um material de alta resistência, em aço galvanizado a fogo, e isso faz com que ela se torne uma guia extremamente robusta. O principal objetivo é a porta estar protegida no mecanismo e no piso da estação. Isso evita com que a porta trepide ou vibre por causa do vento. Tá, e na parte de cima é onde fica o mecanismo da Voldor. Exatamente. Na parte de cima nós temos o mecanismo da porta e há uma tampa que protege esse mecanismo, onde somente pessoas autorizadas podem ter acesso ao mecanismo da porta. E ela fica do lado de dentro, então se chover, poeira, essas coisas, não há problema. A tampa do mecanismo tem todo um sistema de vedação em volta que protege de líquido, de poeira e de pó. E é muito importante o mecanismo estar dentro da estação, porque por mais que as folhas correm pelo lado externo da estação, você pode dar manutenção na porta estando dentro da estação sem atrapalhar a operação do corredor. Vamos lá? Vamos lá. Eu reparei que esse bloqueio é diferente daquele que a gente viu lá no terminal, né? Exatamente, Newton. Diferente de um terminal, nas estações de BRT, normalmente você não tem um segurança homem monitorando essa estação. Então nós fornecemos um outro equipamento que é o Voltander. O Voltander é uma porta anti-evasão que ele protege de evasões na estação de maneira indevida. Então mesmo que um passageiro tente burlar a catraca passando por debaixo do braço da catraca ou pulando o braço, ele vai ficar preso nessa porta, porque essa porta ela só abre quando você termina o giro do braço da catraca.
Caso ele faça isso, ele vai ficar preso na porta, vai disparar um alarme indicando de que algo errado está acontecendo. E pronto, essa é a razão desse dispositivo. Por isso ele numa estação, onde geralmente você não tem ninguém monitorando fisicamente a estação. Legal, tá bom? Bom, agora a gente está aqui do lado de fora da estação, onde dá para ver melhor os componentes que formam um sistema, né, Flávio? Correto, Newton. Daqui é possível nós identificarmos os sensores de posicionamento. É através dele que é possível o motorista identificar que ele está bem posicionado na parada. Tá, que são aquelas caixinhas ali, né? Exatamente. Por estar do lado de fora da estação, não corre o risco de se danificar com o tempo? Não, porque as caixas elas têm um alto nível de proteção, que é um grau de proteção IP67. São sensores difusos de campo, onde é possível identificar que somente aquele veículo está parado na parada. Tá, e aí o ônibus chega e para justamente onde está o semáforo ali, né? Exatamente, ele para nessa parada e através do retrovisor ele consegue ver que o sinal está alterando, indicando que ele pode partir ou que ele pode ficar parado. Legal, Flávio, muito obrigado pelas explicações. Lembrando que a Volpac possui soluções não só para BRT, mas como para outros tipos de modais, como trem e metrô. E se você quiser saber mais sobre esses e outros produtos, é só continuar nos seguindo nas nossas redes sociais ou acessar o nosso site. Nos vemos na próxima, até lá! Até mais!